A paz do Senhor para os irmãos. Estamos iniciando mais uma aula dominical neste trimestre. A lição de hoje é a lição de número 4, lembrando que nós estamos estudando a revista Betel, a relevância da igreja, sua essência e missão. O título da nossa lição de hoje é a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Vamos orar ao Senhor para que Deus possa nos conceder uma aula abençoada e edificante para todos nós. Soberano Deus, eterno Pai, glorificamos o Teu nome, rendemos graças e agradecemos, Senhor, pelo alto privilégio que temos de aprender a Tua santa palavra. Quero glorificar ao Senhor pela vida da igreja, a igreja local que se reuniu agora mesmo, aprendendo presencialmente. E agora, Senhor, essa aula que está sendo disponibilizada online para todos aqueles que, por alguma razão, não puderam estar na Tua casa, que possam ser ricamente edificados, abençoados pelo Senhor. Que o Senhor nos dê uma manhã de aprendizado, meu Deus, extraordinário a todos nós. Unge a nossa mente, dá-nos entendimento, sabedoria em todo tempo, é a nossa oração no nome de Jesus. Meus irmãos, o título da nossa lição, a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Texto áureo, ele está em Atos 2, capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. A nossa lição de hoje ela tem 3 objetivos. Primeiro, salientar a relevância de ser membro do corpo de Cristo. Segundo, explicar o compromisso do membro da igreja. Terceiro, expor o papel da membresia na igreja e na sociedade. Nosso texto de referência da lição, ele está em Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22 e na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos de número 9. A verdade aplicada diz assim: como membro do corpo de Cristo, cada membro do corpo de Cristo encontra na vivência comunitária cristã o necessário desenvolvimento e amadurecimento em Cristo. E a introdução: a autêntica vida de discípulo de Cristo é vivida num contexto comunitário, onde a manifestação dos dons contribui para a edificação do corpo de Cristo, cada membro cuidando do outro, e assim o corpo vai crescendo com ordem e decência, conforme a palavra de Deus, para a glória de Deus. E nós vamos estudar em 3 tópicos essa lição. O tópico 1 vai falar o membro da igreja, a identidade do cristão. O tópico 2, membro da igreja, estar sob a bênção. E no tópico 3, membro da igreja, sobre liderança espiritual. No tópico 1, na introdução diz assim, olha, mediante seu sacrifício vicário na cruz, Jesus estabeleceu a igreja, composta por todos os salvos, para representá-lo na terra, glorificar o seu nome e proclamar o evangelho. Vejamos como essa verdade é ressaltada na Bíblia. Meus irmãos, eu só quero ressaltar nessa introdução do tópico 1, é uma apresentação da nossa aula de hoje, que nós temos a igreja como organismo e a igreja como organização. A igreja como organização, ela é composta de uma agremiação de pessoas ligadas através de um sistema de crenças. A igreja como agremiação é uma igreja visível, é uma igreja imperfeita, é uma igreja denominacional. A igreja como organização, ela tem CNPJ, ela tem endereço fixo. A igreja como organização, ela possui um sistema de governo, tá? A igreja como organização, ela possui um ministério eclesiástico que ele é composto por pastores, evangelistas,
presbíteros, diáconos. A igreja como organização, ela possui um ministério eclesiástico e também possui crentes batizados, que inclusive são inscritos dentro de um rol de membros e tem por finalidade adoração, evangelização e serviço para o reino. Mas nós temos também a igreja como organismo. A igreja, ela é o organismo vivo de Cristo na terra. Nós estamos falando agora da igreja como um corpo místico de Cristo. A igreja como organismo, ela é composta por todos os crentes em Jesus Cristo ao redor do mundo. A igreja como organismo, quando eu falo disso aqui, eu estou falando da soma de todos os cristãos verdadeiros, dos santos. Essa igreja, ela é uma igreja invisível. Essa igreja, ela é única. Essa igreja, ela é a igreja perfeita de Cristo. Essa igreja, ela é uma igreja sem manchas e nela Jesus é o único líder e cabeça. O nome dos membros da igreja como organização estão no rol de membros da igreja. Os nomes da igreja como organismo vivo de Cristo, eles constam no livro da vida do Cordeiro. Bom, aí o tópico 1, ele nos prepara falando um pouquinho aí acerca da igreja e ele vai dividir esse tópico em 3 subtópicos. Primeiro, 1.1, as pessoas que se convertiam eram acrescentadas à igreja. De acordo com o texto de Atos, após se converterem, as pessoas passavam a viver a vida comunitária, se expressando como verdadeiros cristãos. Por reiteradas vezes, ao escrever suas cartas, o apóstolo Paulo as endereçava a uma comunidade de crentes em determinada localidade, tais como a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja em Roma, reconhecendo que ali havia uma comunidade de crentes unidos a Cristo e entre si. Bom, o comentarista na nossa revista do professor, ele especificou nos trazendo uma definição acerca do termo igreja. Etimologicamente, igreja é a tradução do grego, eclésia, que tem o significado linguístico de os chamados para fora, com aplicação também no sentido de uma convocação. Aí ele coloca assim, olha, literalmente nas escrituras está significando os chamados de dentro do mundo para fora dele. Uma comunidade que reconhece o Cristo como Senhor e, de acordo com as palavras pronunciadas por Jesus quando da fundação da igreja, aprendemos aqui 3 lições importantes. Primeiro, a igreja pertence a Jesus, né? Ele disse, minha igreja. Segundo, Jesus tem um plano para a igreja. Ele disse, eu edificarei. E terceiro, a igreja jamais será derrotada. Ele disse que a igreja dele, ele edificaria essa igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, irmãos, então, falamos da igreja como organismo, falamos da igreja como organização e precisamos também falar o que é a igreja. A igreja é uma família, é a casa de Deus, é o corpo de Cristo, é o templo do Espírito Santo, é coluna e baluarte da verdade, é a noiva de Cristo, né? Um grande teólogo dizia que a igreja é um grupo de cristãos que se reúne numa embaixada terrena do reino celestial de Cristo, com um objetivo: proclamar as ordenanças, afirmar e evidenciar o amor e a santidade de Deus por meio desse povo unificado. A igreja é eu, é você, membros de um só corpo e que temos Jesus como cabeça desse corpo. A igreja, irmão, ela não é um projeto humano, a igreja é projeto do próprio Senhor.
A marca fundamental da fundação da igreja foi o derramamento do Espírito Santo, que trouxe um mover extraordinário, né? Mas também trouxe a conscientização aos crentes daquilo que é verdadeiramente ser igreja do Senhor. A comunhão por eles ali vivida foi tão intensa que levou eles a partilharem ali o que tinham, abriram portas para a atuação do Espírito Santo. E o interessante do texto bíblico, quando você vai ler Atos dos Apóstolos capítulo 2, é dizer assim que, agindo a igreja assim, o Senhor acrescentava o número dos santos, isso tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins daquelas terras. Irmãos, era impossível ignorar a igreja do primeiro século. Por quê? Ela estava tão empenhada no cumprimento da missão que lhe confiou o Senhor, que os bens materiais não eram nem de longe o que eles mais valorizavam. Daí nós vemos a facilidade que a igreja primitiva tinha de compartilhar. A doutrina era única. Os sofrimentos eram encarados de forma muito diferente dos dias de hoje, tá? A comunhão era o vínculo de unidade fraternal mantida pelo Espírito Santo e que levava os cristãos a se sentirem um só corpo em Cristo. O que a gente aprende nesse primeiro subtópico aqui? Nós precisamos voltar os nossos olhos a este modelo de igreja deixado e nos aprimorar em ser a igreja do hoje, segundo aquilo que o Senhor quis quando a criou no passado. Mais do que a igreja que eu quero, eu preciso parar e analisar qual a igreja que eu estou sendo. Eu fecho esse subtópico com a promessa que o Senhor Jesus fez para eles, né? Atos capítulo 1 e versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Bom, no primeiro subtópico, falou a respeito das pessoas que iam se convertendo e eram acrescentadas à igreja. 1.2, a relevância de expressar a fé. A vida cristã se expressa num contexto de uma igreja. Ser membro da igreja é fundamental a fim de expressar a fé em Cristo. Em qualquer lugar do mundo, ser crente é sinônimo de ser ligado a um corpo local. Não somos ensinados que a vida cristã envolve somente crer, mas também participar. Eu também quero fazer aqui uma ressalva do comentário que o comentarista colocou aqui na revista do professor. É notório em diversos textos do Novo Testamento que uma das características mais marcantes do discípulo de Cristo é que procuravam estar juntos. Não há base bíblica para viver a fé cristocêntrica de maneira propositalmente isolado ou fechado em si próprio. O apóstolo Paulo, após ser batizado, procurou estar com os discípulos em Damasco. Quando retornou a Jerusalém, procurou ajuntar-se aos discípulos. O gentil Cornélio, após a experiência da conversão, ele tinha o desejo de estar mais tempo com aqueles que também estavam em Cristo. É preciso vigilância para que não desprezemos a relevância de estar juntos como povo de Deus. É preciso cuidado para não sermos influenciados pelo espírito de murmuração ou crítico, que só enfatiza pontos negativos e nunca está satisfeito. Que sejamos uma geração caracterizada por todos os que criam, estavam juntos, lá em Atos capítulo 2 e o versículo 44. Meus irmãos,
motivos para o crente frequentar uma igreja local. A gente tem a comunhão com os irmãos, fazer parte do corpo de Cristo, compromisso com Deus, o comprometimento na edificação mútua através dos dons. Um outro motivo, crescimento através da comunhão, adoração e do ensino da palavra. Mas também frequentar uma igreja local é um ambiente muito propício para se expressar a sua fé em Cristo. E aí nós vivemos num tempo em que os desigrejados estão crescendo. Pessoas que se autoconsideram igreja e não entendem a necessidade de reunir numa igreja local, congregar numa igreja local. Irmão, o membro do corpo, ele não consegue ter vida fora do corpo. O crente, ele precisa entender que individualmente eu sou a igreja. Onde eu estiver, eu sou a igreja de Cristo. Mas quando se fala na igreja no sentido coletivo, eu sou membro da igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo. Ok? A igreja do Senhor, de fato, ela é composta por membros do corpo. Então, na coletividade, eu sou membro. E aí, no expressar da fé, eu também vou ter várias formas de expressar a minha fé. Uma das formas, por exemplo, a oração. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo escreve dizendo assim: irmãos, orai sem cessar. Irmão, a igreja, ela não salva o crente. O templo, a membresia, uma liderança, isso não salva o crente. Mas todo crente salvo, ele sente prazer de ir à igreja. E como membro do corpo de Cristo, chegar lá a adorar, cultuar, orar, agradecer a Deus, cantar hinos, louvores ao Senhor, tudo isso junto com seus outros irmãos na comunhão dos santos. 1.3, a necessidade de comprometimento. Você é crente? Perguntamos para alguém. Se a resposta for sim, segue outra pergunta fundamental. Qual é a sua igreja? Ou qual a igreja você pertence? O cristão precisa estar comprometido com um grupo específico de discípulos para ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Você não é o corpo de Cristo isolado. Você precisa de outros para expressar essa condição. Juntos e não separados, somos o corpo de Cristo. Existem algumas analogias de um cristão desconectado da igreja. Um jogador de futebol sem time, um soldado sem uma tropa ou comandante, uma ovelha sem rebanho, mas o mais incompreensível quadro é de uma criança sem família. Pois um crente sem a família de Deus, ele é um órfão. Eu quero ler uma referência. Essa referência veio para nós na nossa lição passada ou retrasada. Hebreus capítulo 10, 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Meus irmãos, a comunhão, ela estreita os nossos laços e afinidades dentro do corpo. A falta de comprometimento, ela causa esfriamento na fé, ela traz fraqueza espiritual, afasta dos princípios bíblicos e nos faz retornar às antigas práticas pecaminosas e mundanas. Olha, não tem como ser ovelha sem ter um pastor. Não tem como você ter um pastor, não tem como ser ovelha e não estar no rebanho desse pastor. O cristão, ele precisa estar comprometido, junto, conectado a uma igreja local.
Precisamos ter firmeza na igreja local, ou seja, um comprometimento, irmão, com maturidade, que nos leve a estar plantado, enraizados como igreja. E outra coisa, essa é a justificativa de muita gente para não congregar, para se filiar a uma igreja local. A igreja, ela não é perfeita. A igreja não é perfeita. Eu digo sempre que dentro da arca, irmão, devia de ter tantas diferenças entre eles. A família de Noé, mas dentro da arca eles estavam salvos. A igreja não é perfeita. Como é que deve ter sido a convivência deles durante todo aquele tempo do dilúvio? Mas dentro da arca eles estavam salvos. Do lado de fora da arca tinha morte. Então, trocar de igreja como se troca de roupa, não tendo compromisso nenhum com a denominação, isso é um perigo. Esse comprometimento ele precisa ser através do bom testemunho, participação de reuniões, apoio nos projetos, nos trabalhos, oração, jejum, contribuição financeira e inclusive vivendo a comunhão com os outros irmãos. Ao ir à igreja, eu preciso levar o meu culto, irmão. Irmão, o culto não é para mim, não. Não tem culto bom para mim, não. O culto é para Deus. Quem avalia o culto é Deus. Não é verdade? Culto não é para o homem. Venha para a igreja, vem para ser igreja. Venha contribuir para o crescimento da igreja. Seja um servo dedicado ao trabalho e que promova a edificação do corpo sempre. Hoje é dia de culto, vai à igreja, cultua, ofereça ao Senhor o seu melhor culto, entendendo, na coletividade você é membro do corpo, você soma, você ajuda na edificação, você contribui na edificação, você não vai à igreja para ser salvo, mas você é salvo e por ser salvo você tem prazer de viver a comunhão com Deus no seio da igreja e com os demais irmãos. Amém, meus irmãos? Bom, tópico número 2. Membro da igreja, estar sob a bênção. Cristo disse de forma clara e inequívoca que edificaria sua igreja sobre si mesmo e nada poderia detê-la, nem mesmo as portas do inferno. Todos aqueles que fazem parte da igreja e se tornam um corpo estão debaixo dessa bênção. Quando Cristo abençoa o corpo, seus membros de uma forma individual também são abençoados. Esse corpo de Cristo, do qual somos parte, está destinado a ser um vencedor. 2.1, o título é: a igreja é defendida por Cristo. Cristo defende a igreja porque é o seu corpo. Isso está expresso no encontro que ele teve com Saulo, quando lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Subentende claramente que perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Ele vai defendê-la contra tudo e todos. O último ato de Cristo, quando ascendia aos céus, foi erguer as mãos e abençoar os seus discípulos. A vitalidade da cabeça alcança todos os membros. Cristo, constituído como cabeça da igreja, abençoa todos os membros de seu corpo. Irmãos, a igreja é defendida por Cristo. Cristo defende a igreja por quê? Porque ela é sua. Ele é o dono da igreja. E nós somos um com Cristo da mesma forma que é o marido e a esposa num casamento. O marido, segundo Paulo escreve em Efésios capítulo 5, ele tem o dever de amar a sua esposa, de defender ela. Cristo faz isso com a sua igreja. Cristo ali, ele é comparado como o noivo e a igreja a sua noiva. Ali em Efésios capítulo 5, Paulo ele está dando algumas instruções para o correto comportamento do marido e da esposa, e várias vezes, quando Paulo está trazendo essas instruções, ele está dizendo que a mulher seja
igual à igreja e o homem igual a Cristo. Então, lá no versículo 27, por exemplo, ele mostra o amor tão grande de Jesus por sua igreja, a ponto de se entregar por ela em amor, a fim de que ela se apresente limpa e irrepreensível quando da sua manifestação. Nós vemos a defesa de Cristo pela igreja no encontro que ele teve com Saulo, segundo o comentarista expôs na revista. Lá em Atos capítulo 9, versículos 4 e 5, diz assim, olha: e caindo em terra ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Irmãos, esse texto é bem claro. Saulo estava desejando a morte e a prisão dos discípulos de Jesus. Mas Jesus vai declarar para Saulo que a perseguição dele contra a igreja não era contra a igreja, era contra o próprio Jesus, o Cristo, o dono da igreja, o Senhor da igreja, aquele que guarda e protege e defende a igreja. Subentende claramente aqui nesse texto que perseguir a igreja é perseguir a Cristo. E ele vai defender a sua igreja. O tópico 2 ele está tratando disso. Estar sobre a bênção. Primeiro ele fala no 2.1 de que a igreja ela é defendida por Cristo. Essa é uma das bênçãos que a igreja goza. E no 2.2 ele vai falar de privilégios e bênçãos de ser membro da igreja. Como membros do corpo de Cristo, mantemos comunhão com o nosso Salvador e com os demais salvos, para que tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Além disso, é por intermédio da salvação em Jesus que nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de suas promessas, participantes de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, aqui está tratando acerca da unidade da igreja, né? Esse privilégio e as bênçãos que nós temos de ser membro, vivendo a unidade da igreja. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 25 e 26, a Bíblia diz assim, olha: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Isso pode ser entendido pelo Espírito acerca da unidade dos judeus, árabes, gregos, os bárbaros. Apesar das diferenças culturais e étnicas que existiam, eles não apenas sentem e agem como irmãos, mas acham-se espiritualmente vinculados a um corpo. E aí, como membros deste corpo, igreja, cabeça, que é Cristo, cada um de nós temos uma função específica. Porém, todos nós trabalhamos pelo bem comum, visando a finalidade, o bom funcionamento do corpo. Lá no versículo 12 do capítulo 12 de 1 Coríntios diz assim, olha: porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, irmãos, nós temos alguns privilégios de ser membro da igreja. Um dos privilégios,
nós fomos inseridos na igreja pelo próprio Espírito Santo. Nós, diferente de antes, o segundo privilégio, agora nós fazemos parte da família da igreja, da família de Deus. Então a igreja, ela é um lugar de vivermos em família, se apoiar através da construção de relações significativas. Nós, através da igreja, podemos encontrar apoio emocional, espiritual, social. Nós temos na igreja aí um lugar de crescimento espiritual, né? Nós temos cultos de ensino, escolas bíblicas dominicais, estudos, adoração coletiva, né? As participações através de grupos, né? Vinculando aí a ideia desta unidade. Estar membrado na igreja também nos proporciona como privilégio serviço e comunhão e ministério, né? Serviço e ministério é uma forma de utilizar aí os dons e talentos a serviço do reino. Outro benefício, né? A disciplina espiritual, hábito de fazer leitura, oração, devocional, jejum, adoração, estudo bíblico. Nós temos a igreja como um lugar de responsabilidade, e aí envolve o comprometimento nosso, né? Com a igreja em si, as crianças, os idosos, né? Envolve responsabilidade na vida financeira, né? Envolve responsabilidade com os nossos horários, os nossos compromissos, né? E tantas outras coisas. E a missão e o propósito, o cumprimento da missão que Jesus nos deu de proclamar o evangelho a toda criatura. Bom, 2.1 nos falou de estar sobre a bênção, a igreja defendida por Cristo. 2.2, privilégios e bênçãos de ser membros da igreja. E agora no 2.3, o perigo de se profanar a igreja. Como já dissemos, a igreja não é uma instituição humana, mas o corpo espiritual de Cristo que o representa na terra. Portanto, profanar ou manchar esse corpo é ofender e desonrar o próprio Jesus. 1 Coríntios 5,5, o apóstolo Paulo usa o termo incomum, seja entregue a Satanás, referindo-se a alguém que cometeu um grave pecado, não se arrependeu e continuava a vida indiferente ao ocorrido. O apóstolo disse que entregaria essa pessoa ao domínio de Satanás para que a carne, isto é, as cobiças da natureza pecaminosa, fossem destruídas, a fim de que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Esta revelação mostra que fora do convívio da igreja e, consequentemente, de Cristo, a pessoa deixa de desfrutar de bênçãos que alcançam os que estão em comunhão com a igreja e passa a sofrer sérias consequências. Quem dá vida é Deus, mas quem cuida é a família. Quem salva é Cristo, mas quem cuida é a igreja. Valorizemos, portanto, a nossa privilegiada posição de membros do corpo de Cristo. O título desse subtópico é o perigo de se profanar a igreja. Quando se fala de profanação da igreja de Cristo, o assunto ele é mais amplo e vai nos levar a tantos outros vários pontos que, se não vigiarmos, podemos sim incorrer no risco de profanar a igreja de Cristo. Quando se fala da profanação da igreja de Cristo, nós temos vários motivos que pode simbolizar a profanação. A igreja de Cristo ela é profanada, por exemplo, quando a liderança é uma liderança omissa diante do comportamento das pessoas. Quando obreiros com interesses diversos fogem do propósito para o qual foram chamados, né? E usam de engano com o povo. A igreja de Cristo ela é profanada quando o ensino e a ministração são falsos, quando há permissividade do pecado e o pecado passa a ser tolerado por razões diversas.
A igreja ela é profanada, a igreja de Cristo ela é profanada quando ela aceita e tolera também os modismos, as inovações. Crente regenerado busca a santificação e abandona as velhas práticas e se volta completamente para Deus. Meus irmãos, nós temos várias outras razões, que também nós poderíamos elencar aqui como uma forma de se profanar a igreja. Mas Jesus chamou os pecadores para serem seus discípulos, mas não admite que eles permaneçam no pecado. Lá em João, no capítulo 8, versículo 11, e trata da mulher, foi apanhada no próprio ato de adultério. O Senhor disse, ela disse assim para o Jesus, assim, olha, Senhor, quando ele perguntou, mulher, ninguém te condenou? Onde estão os seus acusadores? Ela disse, ninguém, Senhor. E disse Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Irmãos, muitos hoje chegam na igreja e até dizem se arrepender, crer em Jesus como seu Salvador, mas as práticas pecaminosas não são abandonadas. Não vive uma mudança real. É isto que o comentarista está querendo exemplificar dentro desse subtópico acerca da profanação da igreja. Olha, meus irmãos, a mudança que o cristão vive quando ele se entrega a Cristo, ela é genuína, ela é visível. E se isso não acontecer, é preciso que essa pessoa se volte ao arrependimento. Se isso não acontecer, a disciplina precisa ser aplicada. O que dá a entender aqui, que o comentarista está falando, é de algumas pessoas viverem por experiências não tão positivas, não permaneceram na igreja e ainda sai difamando a igreja, causando com isto uma profanação acerca da igreja de Cristo. Tem alguns que saem e dizem assim, a igreja não é mais a mesma, a igreja não presta, a igreja não ajuda em nada, a igreja é mentirosa e tantas outras ofensas infundadas. Irmão, eu não estou tirando aqui o ponto de vista de que toda igreja ela tem o joio e ela tem o trigo. Não, infelizmente não tem como ser diferente. Precisamos entender que a igreja ela é santa, ela é sem defeito, ela não machuca ninguém, ela não tem líder abusivo, tá? É santa, é perfeita, ela é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Pessoas que tomam decisões baseadas em alguma experiência isolada ruim, precisam parar, compreender que talvez estiveram numa igreja, mas nunca estiveram no Senhor dela. Falar mal da igreja de Cristo é falar mal do próprio Cristo. Perseguir a igreja de Cristo é perseguir o próprio Cristo. Ele é o dono, ele é o cabeça, ele é o líder. Nesse item aqui, a gente pode até concluir, o ensino que recebemos do Senhor é para nós sabermos distinguir o santo do profano, o impuro do puro, o errado do certo. Amém, meus irmãos? E aqui a gente chega no tópico de número 3. Membro da igreja sob liderança espiritual. Os apóstolos reconheceram que os dois mais importantes ministérios de um líder espiritual era pregar e orar. Essa oração, muitas vezes chamada de intercessão, tinha como finalidade abençoar e proteger os cristãos. Nessa mesma linha, vemos Paulo afirmando que de modo frequente intercedia pela igreja e a fazia saber que estava orando por ela. O tópico 3 também vai dividir em 3 subtópicos. 3.1. A relevância da intercessão pela igreja. O apóstolo Paulo
elogiou o combate que Epáfras, líder da igreja em Colossos, demonstrava na oração por eles. A sincera, amorosa e perseverante oração de um pastor por seu rebanho trará vitórias abundantes. Hebreus capítulo 13, 17 diz que os pastores velam pelas almas que lhe foram confiadas. Velar é estar sempre atento, a fim de proteger o rebanho, como fazia um pastor de ovelhas. Portanto, ser membro da igreja é estar debaixo da oração da liderança espiritual da igreja. E Deus tem compromisso com essa liderança, com o trabalho que eles realizam e principalmente com as suas orações. Nesse subtópico, ele está usando a referência de Colossenses capítulo 4, versículo 12, quando Paulo ele vai escrever à igreja de Colosso e ele vai dizer assim: olha, saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos, consumados em toda a vontade de Deus. Nós temos nesse texto dois exemplos: o cuidado de Paulo com a igreja de Colossos e Epáfras, que também intercedia pela igreja em oração. Quando eu leio esse ato de Epáfras nos ensina também que as nossas orações elas precisam ser constantes, elas precisam ser fervorosas e elas precisam também ser pessoalmente. Irmãos, a oração tem valor extraordinário. A oração e a bênção de um líder espiritual, ela vem com grande responsabilidade sobre um liderado. Que nós saibamos compreender isso e valorizar a nossa posição debaixo de uma liderança espiritual. A preocupação desse servo de Deus era que os cristãos reconhecessem toda a vontade de Deus, mas também se envolvesse com essa vontade de Deus. Isso é bacana, conhecer e desfrutar dessa vontade de Deus. Irmãos, essa também deve ser a nossa intercessão. A Bíblia, ela nos conclui dizendo para nós orarmos sem cessar. A oração ela tem um valor extraordinário. Eu digo sempre para a minha classe de jovens que Deus, pela misericórdia, me deu a oportunidade de ministrar aulas e de abençoar a vida deles. Eu digo sempre para eles que nós temos um péssimo hábito de desvalorizar a oração. Quando alguém vem nos contar um problema, uma dificuldade, alguma situação adversa que ele esteja vivendo, nós temos o hábito de dizer assim: ô irmão, eu não posso fazer nada por você a não ser orar. E a oração não é muito? A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Vamos desvalorizar a oração, não. A intercessão ela tem um valor extraordinário, principalmente quando nós oramos coletivamente na igreja e estamos sendo abençoados pela nossa liderança espiritual. Amém, meus irmãos? Então, 3.1, ele fala da relevância da intercessão pela igreja. 3.2, ser membro nos faz descobrir aí os dons e ministérios. Através do convívio com os demais irmãos em Cristo, descobrimos os dons que nos foram outorgados por Deus, os quais devem ser usados para a glória do seu excelso nome, aplicados para a edificação, exortação e consolação da igreja. Além disso, o convívio com outros cristãos, participando de suas alegrias e sofrimentos, produz conhecimento, crescimento espiritual, tanto no serviço como no ministério. Meus irmãos, esse subtópico, ele está nos ensinando que participar de atividades da igreja local nos envolve. E esse envolvimento,
ele permite nós recebermos e atuarmos através de dons espirituais e ministeriais, com um objetivo: edificação do corpo de Cristo. Dom espiritual e dom ministerial não é para me promover, não. Tá, irmão? De vez em quando você vai encontrar alguém aí, né, se apresentando e se promovendo através de um dom espiritual, através do ministério que está sendo exercido. Não, dom espiritual tem um objetivo e ministério: edificação do corpo de Cristo. Então, o que eu aprendo aqui? Eu também preciso dar oportunidades para essa descoberta acontecer, né? Não posso visar aí a não desistência, mesmo que, né, ainda aquela pessoa, aquele irmão, aquele obreiro, aquele jovem ainda não esteja totalmente pronto, né? Irmão, não tem aquela pessoa que a gente possa dizer assim: esse não serve para nada, não leva jeito para nada. Não. Deus nos deu uma lição falando com Jeremias 18, acerca do vaso do oleiro. Deus não tem massa estragada, não, que não possa ser reaproveitada, não. No propósito de Deus, no plano de Deus, Ele sabe reconstruir, refazer, Ele tem poder para isso. Ele não abandona o vaso quando o vaso se quebra, Ele pega dele para fazer dele um novo vaso. E aí, nós precisamos ser investidores nos liderados, na igreja, na membresia, sempre com o objetivo que eles venham agregar, crescer, somar, contribuir para o crescimento e edificação do corpo. E isso é descoberto como? Através do convívio também. Esses dons espirituais ou ministeriais, eles são dádivas que Deus dá para o cumprimento da missão até que Ele volte para buscar o seu povo. E aí, nós percebemos aqui o seguinte: todos têm o chamado divino. Através dos talentos, né, os dons e ministérios, nós podemos contribuir para a causa do Evangelho. Os dons, eles são concedidos aos crentes pela graça de Deus, não há mérito pessoal. Não, é graça de Deus sobre nós. Então, eu não posso usar o dom espiritual com orgulho, visando exaltação pessoal. Não, eu preciso usar com coração sincero, com coração transbordante de amor pelo próximo. Tá, irmãos? Cuidado quando for usar os dons com a sua posição ministerial. Ame, né? A verdade do Evangelho, ela precisa ser pregada, mas com amor, tá? Aplicada com amor, falada com amor, ensinada com amor, ok? Então, não existe dom mais importante do que o outro. Todos eles vêm de Deus e todos eles são úteis com um único objetivo: edificação do corpo de Cristo. Bom, já que ele nos falou aqui que ser membro também nos faz descobrir aí os dons e ministério, vamos tentar entender um pouquinho melhor esse assunto, porque tem pessoas que acham que os dois é a mesma coisa. Quando nós olhamos à luz da Bíblia, nós temos os dons, nós temos o ministério, que nós também chamamos de dons de ministério, e nós temos o serviço, que são aí os dons de serviço. Primeiro, os dons espirituais, né? Os dons, eles são espirituais, e eles também, são 9, eles também se dividem em 3 classes. A gente vai encontrar essa referência lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10. Primeira classe são os dons, a primeira classificação são os dons de revelação. Neles estão incluídos palavra da sabedoria, palavra da ciência,
e discernimento, palavra do discernimento, tá? Segunda classificação, os dons de poder, tá incluído aí fé, curas e operação de maravilhas, ok? Você vê que são 9 dons espirituais, eles são divididos em 3 numa classificação, e cada classificação tem 3 perninhas. A terceira classificação nós denominamos ou chamamos de dons de fala ou dons de elocução, que é a profecia, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. Os dons espirituais, eles não cessaram. Eles continuam em ênfase, tá? A igreja precisa continuar acreditando na manifestação dos dons espirituais, tá, irmãos? Nós somos assembleanos. Ministério de Madureira, Assembleia de Deus Ministério de Madureira, é um ministério pentecostal. O Espírito Santo tem liberdade, usa os seus servos através dos dons, e nós precisamos acreditar, né? Nós precisamos filtrar. O que não pode é ele fugir do princípio primordial, que é a palavra de Deus, né? Ele não pode fugir daquilo que a palavra de Deus, ela também nos orienta e nos exorta. Bom, se nós falamos dos dons ministeriais, dos dons espirituais, perdão, nós também temos os dons ministeriais. Os dons ministeriais, você encontra essa referência lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Os dons ministeriais, eles são interessantes também. A Bíblia diz que é Deus quem dá. Tá bom, meus irmãos? Irmãos, tira a concepção, é queridinho, é amigo. Não, irmão, tem isso não. É Deus quem dá dons ministeriais aos homens. Isso é bíblico. É a palavra de Deus que nos garante isso. Ok, meus irmãos? Deus orienta, Deus mostra o pastor, Deus revela, separa esse, é o momento da consagração desse, é o momento de assumir um trabalho, né? Que vai mostrando o dom especial da pessoa para o exercício daquele ministério. A Bíblia diz que a igreja estava reunida orando, e o Espírito Santo diz assim: olha, separa Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. É Deus quem se separa, é Deus quem escolhe. E a Bíblia lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, acerca dos dons ministeriais, ela fala assim que ele mesmo deu apóstolos à igreja, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Nós entraríamos numa outra área falando de cada um deles, mas não vem ao caso no momento. Bom, se eu falei daquela classificação de dons espirituais, falei agora de dons ministeriais, nós temos também os dons de serviço, que estão registrados lá em Romanos 12, do versículo 6 ao versículo 8. Os dons de serviço aqui são profecia, e essa profecia aqui não é o dom de profecia dos dons espirituais, é a palavra profética, a mensagem profética, a ministração da palavra profética, é o pregador da palavra. Ministério é o serviço, tá? Ensino, exortação, generosidade, liderança, misericórdia. Então, irmãos, o uso dos dons, ele tem o objetivo do aperfeiçoamento dos santos, edificação, unidade, crescimento. Precisam ser usados com um objetivo único: edificação do corpo de Cristo. Pela misericórdia de Deus, Deus me concedeu alguns dons, né? Tem nos chamados para o seu santo ministério. Irmãos, nós precisamos ter cuidado, ter zelo. A igreja, ela é a noiva do Cordeiro. Eu preciso saber como que eu vou tratar com a igreja através dos dons que Deus me concedeu, para mim não ferir, para mim não machucar, para mim não causar constrangimento na igreja, né? Muitas pessoas saem da igreja, desistem de congregar na igreja. Por quê? Por causa da má utilização dos dons, dos ministérios desenvolvidos por algumas pessoas. Louvamos a Deus porque nós estamos todo dia aprendendo, e todo dia Deus está nos aperfeiçoando. Bom, subtópico 3.3,
nós vamos encerrar falando de que cristãos maduros na fé ajudam quem está iniciando. No Antigo Testamento, vemos o exemplo de Josué, que cresceu servindo a Moisés. Depois tornou sucessor. Vemos Eliseu, que serviu o profeta Elias e também o sucedeu posteriormente. Paulo chama Timóteo, que foi o seu discípulo e por quem tinha grande apreço, de meu filho. Isso significa que o ministério de Timóteo cresceu sob a orientação e cuidados pastorais do apóstolo. Em sua epístola a Tito, em termos de coletividade, Paulo recomenda que as irmãs experientes ajudem as menos experientes. Meus irmãos, a própria lição aqui nos apresentou Moisés, que deixou um grande legado para Josué. Elias deixou um legado para Eliseu. Paulo deixou um legado pastoral para Timóteo. Nós aprendemos que cada cristão precisa ter a responsabilidade de ajudar aqueles que estão iniciando na fé, para que alcancem maturidade. Quem sabe, posteriormente, poderão até ser o sucessor da obra, do trabalho. Essa é a nossa preocupação. A nossa preocupação é contribuir, ajudar para o crescimento. Eu, por exemplo, eu trabalho com um grupo de jovens na igreja. E eu sempre digo que eu tenho um papel muito importante e louvo a Deus por ter aberto o meu entendimento e me fazer compreender isso. Eu tenho um papel fundamental a fase da juventude é uma fase de responsabilidades. Ele começa a ter responsabilidade agora num relacionamento, para um casamento, responsabilidade em pensar na construção de uma vida bem estruturada, estabilizada futuramente, pensando numa faculdade, numa boa formação, depois constituir uma família, um bom casamento, família, o crescimento da família. Então, eu estou no processo desse caminho dele, mas na igreja também. Eu aproveito isto para ensinar, para mostrar para eles a importância que eles têm de buscarem maturidade também no serviço da igreja, ser adulto espiritualmente, desejar ser um obreiro, desejar somar. Então, o que eu preciso fazer? Aproveitar essa oportunidade, descobrir talentos, dons, aptidões, vocação, para que eles possam aí vir se formando também como membros da igreja, de maneira que contribuam de alguma forma dentro desta membresia. Lá em Mateus 28:19, Jesus mandou ir pregar, mas também fazer discípulos. O plano de Jesus se resumiu em duas palavras: pregar, e fazer. Quando nós olhamos o ciclo natural, é de esperar que todo cristão maduro na fé, irmãos, ajude aquele que está iniciando. Jesus discipulava. O tempo de Jesus era curto. Foi curto demais, mas ele se ateve aos 12, passou o maior tempo com eles. Em 3 anos de ministério, Jesus ensinou, instruiu para que eles fossem como ele. O discipulado, irmão, foi o método que Jesus usou para implantar a primeira igreja. Tal importância o discipulado tinha para ele. Quando nós vamos olhar, os apóstolos também discipularam. João, por exemplo, ele gerou outros discípulos. Nós conseguimos ver isso nas suas 3 cartas, que são direcionadas a líderes eclesiásticos, apontando aí o seu cuidado, a responsabilidade dele como um pai espiritual deles. Paulo discipulou novos convertidos por onde ele passava. Nós temos Silas, Áquila e Priscila, Erasmo, Sopatro de Bereia, Aristarco, Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Lucas, o médico. Então, meus irmãos, discipulado não era praticado somente pelos apóstolos, mas os discípulos também. Barnabé, ele tinha um dom especial de discipulado aos irmãos novos na fé. Foi quem discipulou Saulo de Tarso, que era desconfiado de tantos,
discipulou João Marcos, né, que havia abandonado Paulo na sua primeira viagem. Então, meus irmãos, aqui nós aprendemos que, como cristãos maduros na fé, nós também precisamos ajudar, contribuir, trazer edificação para aqueles que estão começando, aqueles que estão iniciando na fé. Conclusão, chegamos no nosso final da nossa lição. Faz parte do perfeito plano de Deus que os salvos em Cristo vivam em comunhão, como corpo de Cristo, cuidando uns dos outros, conforme o dom dado a cada um pelo Espírito, visando o cumprimento da missão dada à igreja e o aumento do corpo para a sua edificação em amor para a glória de Deus. Meus irmãos, que Deus possa continuar abençoando cada um dos irmãos. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade. Agradecer a Deus, é sempre uma alegria, um prazer poder contribuir com a Igreja de Cristo através do ensinamento da Palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos e aí, trazendo a minha gratidão, eu louvo a Deus pela minha vida, né, irmãos? Pela graça, pela salvação, pelo chamamento que Ele me fez para a sua obra, para o serviço na sua casa, e servir a Igreja de Cristo é um prazer e uma alegria. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Moisés, pastor Elisângela, pela rica oportunidade. Deus em Cristo possa continuar abençoando a vida de cada um de nós. Oremos para agradecer a Deus por esta aula dominical. Soberano e eterno Deus, eu glorifico o teu nome, agradeço ao Senhor por esta aula. Clamo ao Senhor e peço ao Senhor que o Senhor abençoe cada um que está assistindo essa aula dominical e que eles possam entender a necessidade de sermos igreja. Mas não só sermos, mas pertencemos a uma igreja local. Vivemos a comunhão entre os irmãos. Desfrutarmos dos privilégios e das bênçãos que estão disponíveis a todo membro da igreja local. Que o Senhor possa abençoar. Contribua, Senhor, que essa bênção ela seja extensiva a toda a casa, a toda a família, a todo o lar dos teus servos. Logo mais nós temos o nosso culto e o objetivo nosso é ir à igreja, cultuar ao Senhor, viver a comunhão entre os irmãos, oferecer o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração. Que o Senhor continue abençoando cada um de nós, é nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amados, Pai do Senhor Jesus, Deus os abençoe em Cristo Jesus. Quando forem orar, ore pelo evangelista Edinho. Ore pelo evangelista Edinho, para que Deus continue abençoando. Ore pela minha casa, pela minha esposa, que o Senhor possa continuar nos abençoando rica e abundantemente. Deus os abençoe. Pai do Senhor para os irmãos.